Então, Isso mesmo. É difícil. pronto, acabou o vídeo, era tudo. É difícil. Pronto, boa noite, tchau. O dente que está. Foi agora, assim, na hora que eu morri. É porque tem um bolo de batom aqui, assim, você, ó. Na parte de dentro, você vai ter que passar o dedo, senão vai ficar melando seu dente. Aqui, assim, passar um, assim. Juntar os bolos. Aí vai melando. Tá cheio. Então, a nossa comunidade fica no bairro de Nova Parnamirim, a casa número 100, tem uma imagem enorme de Nossa Senhora com Jesus. E aí os grupos são nos sábados às 4h30 da tarde para as crianças a partir dos 3 anos. E à noite a gente tem a missa de 6h30 e depois temos o grupo de oração. E aí, pessoal, como anda a vida? Jesus está aqui, pense bem, analise bem, antes de falar qualquer besteira, meu bem. Vamos lá. Então, gente, hoje nós estamos aqui, não sai na segunda-feira, porque eu acabei, teve vigília esse final de semana, então a gente acabou bugando as coisas e eu me esqueci do vídeo de segunda-feira. E aí quando foi no domingo de noite eu me lembrei, fui olhar e tudo mais, e só deu pra gravar na segunda e vai ser postado na terça. Então, hoje nós viemos aqui falar sobre um tema bem pertinente para esse canal. Eu acho que na verdade uma das bases do canal, na verdade. A gente veio falar justamente hoje sobre esse caminhar, sobre a cruz de cada dia, sobre o caminho em si. E hoje nós trouxemos Fernanda, que é do primeiro ano do discipulado. Existem vários caminhos de cruz. Pode ser uma doença que esteja enfrentando, ou falta de dinheiro, ou alguma coisa na faculdade. Sempre vai ter algo que vai nos tornar triste porque a gente não consegue alcançar. E isso realmente faz com que a gente olhe para o lado e perca um pouco a esperança, porque as coisas demoram tanto para acontecer que a gente acha que, poxa, a gente não é digna. Então, não vou continuar, vou parar por aqui mesmo, não adianta me ir para frente. Mas aí quando a gente tem Jesus é muito diferente, porque Ele nos dá forças, Ele diz, aguente mais um pouquinho. Só mais um pouquinho que está chegando. O caminho de cruz ele é necessário. Porque não é nem por nos fortalecer, é que a gente aprende com tudo aquilo que a gente passa. Imagine se tudo na vida fosse fácil. Eu acho que a gente seria pessoas fúteis, orgulhosas, não respeitaria o próximo. Então, cada dificuldade que a gente passa é um aprendizado. A gente evolui tanto como pessoa como espiritual. Eu, apesar de sofrer muito com os meus, não é fácil. Toda vida que eu passo por um obstáculo, eu agradeço a Deus por ter me tornado uma pessoa melhor, por eu ter aprendido com aquilo. E peço forças para o próximo, né? Porque nunca se acaba. Muitas pessoas, quando pensam no caminho de cruz, pensam mais em relação aos pecados, né? Tipo assim, a luta contra o pecado, a luta contra as vontades. E claro que isso também é muita parte do caminho da cruz, realmente é uma parte significativa. Mas às vezes a gente pensa que quem é de Deus não tem dificuldade física, não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade no trabalho. Isso a gente acaba absorvendo um pouco dessa teoria assim na nossa cabeça. Quando aparece uma coisa assim, uma dificuldade física, uma doença, principalmente hoje em dia que tem muita gente, né, tem ansiedade, depressão, então assim, quando aparece uma coisa dessa, a pessoa se sente abandonada. Porque na cabeça dela, ela achava que o caminho de Deus não tinha essas coisas. Que a única dificuldade ia ser o pecado, as vontades. Mas tem dificuldades, tem doença, tem dificuldade financeira. Muita gente também, hoje em dia, quando está desempregado, muita gente acaba desistindo, assim, porque diz, ai, Deus não olha pra mim. Uma das maiores causas de suicídio é questão de crise financeira, que às vezes a pessoa não suporta, e amor, quando você tem uma decepção no amor. Então, às vezes a pessoa tá ali na igreja, tudo, aí tem um problema no relacionamento, acaba, cadê Deus? Não aguenta, vai lá, cai na depressão. Acredito que é onde a gente encontra a perfeição da vida com Deus. É onde a gente tem a força. Pronto, Ele é a rocha e a gente se agarra com essa rocha. Porque sem os problemas não haveria a perfeição. Porque a perfeição é justamente essa nossa reciprocidade com Deus. Não reciprocidade em questão de quantidade. Eu dou muito amor e o mesmo amor que Deus dá pra mim. Não isso. Porque o amor de Deus é muito maior. Mas a questão da luta
e dele nos consolar. Então, assim, se não houvesse os problemas, a gente nunca ia ter a noção do quanto ele é grande e do quanto a gente é pequeno. Porque a gente só percebe a nossa incapacidade quando aparece uma coisa que nos prova ela. Porque você nunca vai saber se você é fraco se você nunca precisar levantar algo pesado. Então, a gente só percebe a nossa pequenez e a grandeza de Deus diante das dificuldades. Se a gente não tivesse as dificuldades, provavelmente a gente nunca ia ter essa noção, essa ideia. E a gente jamais ia entender o amor de Deus. Muito importante do caminho de cruz, que é a paciência, né? A paciência. Nossa Senhora. Ilusão de quem chega e acha que só porque está com Deus não vai passar por esse tipo de coisa. Passa sim. E é bom, vamos dizer assim, bom porque é onde ele prova o amor por a gente, é onde a gente realmente pode provar que ama ele. E o melhor de tudo que eu acho é a evolução espiritual. Você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, acredita que ele realmente existe, porque tem coisas que você olha e acha é impossível isso acontecer. E ele consegue assim, ó, da noite pro dia. Da humildade, porque assim, você imagina uma pessoa que, por exemplo, tem ansiedade ou depressão. E aí eu vejo muita gente dizendo assim, isso é falta de Deus. Eu discordo, porque assim, ele nos faz precisar uns dos outros. Então, a partir do momento que ele permite, claro que não é a vontade dele que ninguém passe por isso, porque é uma coisa muito triste. Mas a partir do momento que ele permite aquilo, é porque, por exemplo, você vai precisar de ajuda das pessoas para você desabafar, para alguém estar ali com você, para alguém te animar. Você vai precisar de médico e muita gente não se recusa a ir pro médico, né? E fica só orando, mas ele também age através das outras pessoas. E muitas vezes ele quer que você precise das outras pessoas para você ter essa experiência de humildade, porque isso é o que fortalece a nossa alma. Você não é só. Você não consegue viver sozinho com a total independência. Você sempre vai precisar de alguém. Da sua mãe, do seu pai, de um amigo, de um irmão. Sempre vai precisar de alguém. Aquele que diz, não, eu sozinho faço tudo. Mentira, porque até uma ligação que você faz, você precisa da operadora do celular para fazer a ligação para você. Então, você não vive só. E realmente é o aprender a falar, aprender a pedir. E também não serve só para a pessoa que está com isso, não. A outra pessoa que é amigo ou próximo de quem passa por uma situação dessa de depressão, ela também aprende, porque ela vai ter que aprender a dar colo, vai ter que aprender a escutar, vai ter que aprender a realmente ter empatia com aquela pessoa e não julgar ela, porque você poderia estar naquele lugar. Tanto que às vezes a pessoa diz, a pessoa que suicida vai direto para o inferno. Eu não acredito que a pessoa vai direto pro inferno. A opinião nossa, não é da igreja. Porque tem muita gente que caminha, que tá ali com Deus todos os dias, que reza, mas simplesmente não suportou. É difícil você pensar nessa pessoa como ela querer fazer uma maldade. Ninguém é aquele ponto. É o contrário, porque ela tá tão sufocada, se sentindo tão vítima assim que ela não sabe mais o que fazer. Então, para o coração ficar aflito daquele jeito, Deus com certeza se compadece daquele coração. Claro que há casos e casos, mas assim, eu discordo também. Isso realmente faz parte do caminho de cruz. Tem muitas gente que passam por doenças, por enfermidades assim, horrendas, como o câncer. E às vezes a pessoa não entende, mas isso é um caminho de cruz. Isso é um caminho que realmente você passar por isso e não murmurar, você acreditar realmente que Deus está com você. Aí você pode se perguntar assim, mas se a pessoa morrer, ela tinha que passar por isso, ela precisava daquilo para se santificar e alcançar o paraíso, como a gente tanto quer, que é estar do lado de Deus. Fazendo aquilo, em vez de você julgar ou reclamar e perguntar, Deus, por que eu estou passando por isso? O que é que o Senhor quer trabalhar isso em mim? O que é que está faltando em mim, que eu preciso fazer para que eu passe por esse obstáculo e resolva isso em mim? Você pensar numa pessoa que vai para academia. Se uma pessoa não vai para academia nenhum dia, no caso, ela não tem que fazer nenhum esforço, ela vai ficar fraca. Então, para ela criar força, ela precisa lutar contra algo. No caso das pessoas da academia, elas fazem a força para poder, levantar aquelas coisas e tudo mais. Mas assim, se você pensar, ela precisa lutar para ser forte. E não o contrário. As pessoas mais fortes não são as que não precisam lutar, porque tem a vida perfeita. É o contrário. As pessoas que mais lutam são as que se tornam mais fortes. Então, quanto mais problemas aparecem, porque mais Deus está te preparando, mais Deus está te fazendo forte. E às vezes a gente não percebe porque
Claro que cada hora vai aumentando, é que nem na academia. Você consegue pegar 20 quilos, você não vai pegar 20 quilos pra vida inteira. Pelo contrário, cada hora você vai aumentando o peso. Então sempre vai ficando mais difícil, do mesmo jeito. Quando a gente vai passando, ele vai botando coisas mais difíceis pra gente ficar ainda mais forte. Pra que a gente vá logo pra perto dele, quando a gente tiver a nossa hora, né? E tem, às vezes, fica pecando ali naquela mesma coisa, aquela mesma coisa, aquela mesma coisa. Por que a gente tá pecando ali naquela mesma coisa? É porque é ali que a gente tem que se ajeitar. Realmente é o pecado do dia a dia. Tô aqui, poxa, cair de novo nesse pecado. Vai de novo, cair de novo nesse pecado. A gente tem que passar a observar. Quando a gente cai direto na mesma coisa, é porque algo a gente tem a se corrigir. É necessário para você alcançar mais um passo para perto de Deus. E ele dá, né, a alegria, assim. Não dá pra gente também querer lutar longe dele. Porque assim, é que nem a pessoa não comer, ir pra academia sem comer, sem tomar, a pessoa vai morrer uma hora, porque o corpo não aguenta. Do mesmo jeito, a alma não aguenta lutar sem ter nada recebendo. Deus dá pra gente. Ele é o nosso suplemento, ele mesmo dá as coisas pro nosso coração pra gente aguentar a luta. Senão a gente morre no meio do caminho. Então, às vezes, é isso que às vezes eu penso, assim, das pessoas que chegam àquele ponto. Eu acho que é porque elas não se deixaram mais receber, sabe? Talvez às vezes se cobravam muito pra tentar só elas. E não deixavam que as pessoas ajudassem, ou até mesmo Deus, assim, interferisse. Era a diferença de passar por um obstáculo com ele e sem ele. Que com ele, o coração da gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que ele está lá nos ajudando, por mais que doa. Fique em paz no meio da tempestade. E sem ele não, a gente realmente cai no desespero, né? E ele dá essa esperança no coração da gente. Então essa é a diferença de estar com ele e sem ele. Você pensar na questão da dor também, você pensar em duas pessoas doentes. Uma pessoa que não tem acesso a medicamento e uma que tem. Uma pessoa que não tem acesso a medicamento, ela na cabeça dela, ela pensa, essa dor nunca vai passar. Então, ela sofre com a dor do presente e sofre com o fato de que não vai passar. A pessoa que toma um remédio, ela sabe que daqui a algumas horas ou minutos aquilo vai passar. Então, ela sente aquela dor, mas o coração dela está em paz, porque ela sabe que daqui a pouco passa. Então, do mesmo jeito, quando Deus está com a gente, Ele dá essa certeza de que já passa. Que a força esteja com vocês e que vocês não desesperem. Diga assim, por mim, conversando por mim. Que eu sofro, tem hora que eu choro, grito. Começar por mim. Mas eu sempre tá assim, é igual aquele o PHN, por hoje não, né? Eu digo, por hoje eu vou sustentar, Senhor. Então, a gente escolheu passar por esse caminho, a gente espera que você escolha também, porque todos nós fomos chamados, né, a esse caminho de cruz, porque ele falou, Jesus, quando veio, né, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, todos nós somos convidados a ter esse caminho de cruz, independente de qual seja a sua cruz. Então, esperamos que assim como a gente, você, quando Deus mandar, você faça. Porque Deus manda, a gente faz. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.